Olá, pessoal! Eu sou a Maria. E eu sou a Su. E no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês nossas últimas leituras. As leituras que fizemos no primeiro trimestre e juntas nós lemos o quê? Uns 50 livros. Então já deixem o like que é muita indicação boa que vem por aí. Nós estamos aqui com o nosso caderninho, Cola. né? Porque foram muitos livros, né? Então anotamos aqui para falar para vocês direitinho. E já vou começar falando que a minha primeira leitura do ano foi um livro fofíssimo, Além da Porta Sussurrante, o mesmo autor de A Casa no Marcerulho. Eu confesso que eu gostei um pouco menos, né? A Casa no Marcerulho, ele me Lugar. tocou em lugares muito particulares, mas ainda assim é uma fantasia muito legal, muito gostosinha, que fala muito sobre vida, morte, né? Segunda chances. E eu dei 3,5 né? Minha nota foi para esse A livro. média. Foi isso. A minha primeira leitura desse ano foi Olhos Vazios, do nosso querido Ah, Charlinho. Charlinho. Investigação para começar o ano. Nada Sim, melhor, nada né? melhor. Que a gente acompanha a história, né, de uma personagem que ela foi acusada de ter assassinado os pais. E aí, alguns anos depois, ela quer provar para as pessoas que essa história não foi bem assim. Eu dei 4,5 estrelas para essa história. Legal. Minha segunda leitura, que os 5 estrelas veio aí, Foi rápido. foi rápido, veio, que é Escuridão Total Sem Estrelas, do mestre dele, meu rei, Stephen King. Eu não costumo muito ler contos, não gosto muito, mas eu me envolvi tanto com essas histórias. Em poucas páginas ele conseguiu ali me envolver, me conectar, me despertou muita curiosidade, então não teria como não dar 5 estrelas pro mestre. E a minha segunda leitura foi Nós Dois Sozinhos no Éter, um presente da minha amiga. É um livro mais reflexivo, né? Um livro que ele fala sobre relacionamento, sobre relações humanas, traz aí algumas questões existenciais, né? Então a gente acompanha duas pessoas, né? Um moço e uma moça. Eles se encontram, se conhecem no instituto de arte e eles começam a conversar ali sobre coisas banais e combinam 6 encontros. E aí durante esses 6 encontros a gente vai acompanhar como que eles constroem uma relação. Então é um livro muito bonito, que traz algumas reflexões aí sobre a vida, sobre, né, nossa existência. E eu dei também 4,5 estrelas. Certo. Minha terceira leitura foi um clássico, Mary Poppins. Eu não conhecia, gente, a história. E foi maravilhoso, né? Uma história muito leve, fantasiosa, com muitas aventuras. E eu dei 4 estrelas. Eu gosto desse livro. Minha terceira leitura foi O Hóspede Noturno. Eu gostei bastante, assim, voltei, né, lá pra investigação. Então, é uma história bem típica, sabe? De um thriller, daquela coisa que te deixa aí com mistério. Então, a gente tem uma personagem que tá meio reclusa aí numa casa no meio da neve. De repente, ela acorda, né, um dia assim, e tem um menino, aparentemente, ela não sabia se ele tá morto ou não, uma criança lá no meio da neve. E ela começa a investigar aí essa história, então é um livro que tem muitos acontecimentos, sabe aquela coisa de tiro, porrada e bomba? Então é um livro que pra quem gosta, né, eu dei 4 estrelas. Minha quarta leitura, vem aí uma polêmica, que é A Empregada 2. Foi minha quarta leitura também, então já vamos Também? falar junto. Isso, já vamos falar sobre. Eu acho que a nossa nota é a mesma. Quanto você deu? Eu dei 3,5. Eu também dei 3,5. É uma leitura muito rápida, Sim. né? Como a gente diz, né, amiga? A gente não sabe a bruxaria que essa Não autora dá pra faz, saber. porque A lá Colin Hoover. você começa a ler, você não consegue parar. Sim. Mas a personagem, ela nos irritou muito. Esse livro tem problemas. É rapidinho, mas tem questões. Sim, também assim, concordo. E a gente já tem a resenha no canal. Temos né? resenha. Se vocês quiserem saber com mais detalhes, só procurar aí. Então, a minha quinta leitura foi meu primeiro 5 estrelas do ano, que foi Eu Sou o Rei do Castelo. Foram 5 estrelas? Foi. Mas é um livro que mexeu muito comigo, me causou muitos sentimentos estranhos. Porque aqui a gente vai acompanhar 2 meninos de 11 anos, que eles são obrigados a conviverem juntos. E aí a gente vai acompanhar uma relação de disputa de poder, me falta até as palavras, sabe? Essa coisa do lado sombrio, sabe, do ser humano, pensando numa criança. Então, é um livro muito forte, o final causa aí
umas Sentimentos. sensações estranhas, mas um livro muito bom, que a gente estava até falando disso, né, amiga? Que é um livro que causa sensações que muito humanas na gente, sabe? Aquela coisa de dar aflição mesmo. Então, pra quem gosta de uma coisa mais pesada, quem tem aí, né, facilidade pra ler um livro assim, é uma super indicação, né? Sim. Minha quinta leitura do ano foi Mil Vezes Amor. Da Lynn Painter. Os livros dela são tão fofos e esse também é. Ele se passa, né, no Dia dos Namorados e a nossa personagem, ela fica revivendo esse dia. E ela então vai descobrir sobre o que é o amor, o verdadeiro amor. E às vezes a gente encontra, né, o amor em lugares, pessoas que a gente não espera. E eu dei 4 estrelas. O meu sexto livro, né, foi Melhor do que nos Filmes. Também é uma leitura fofa, indicação da minha amiga. Porque eu saí aí desse peso, né, de um livro muito pesado. E peguei um romance levinho, né, e gostei muito. Também dei 5 estrelas, porque foi um livro que me encontrou no momento que eu precisava. Sim. Que é um casal que não se maltrata. Sabe aquele clichê que a gente gosta? Vizinhos ali que não se bicam muito, mas vão fingir que são namorados pra ela conquistar uma outra pessoa. Então, é um livro assim. Então, tem tudo para dar certo, né? É isso. E por indicação da minha amiga, minha sexta leitura foi Olhos Vazios, do Charlinho. Eu dei 3 estrelas e meia. Achei que foi um novelão, amiga, esse livro. Eu gosto do Charlinho, gosto dessas novelas dele. Mas eu confesso que esse não foi dos meus favoritos. Mas ainda assim é um bom livro. Sim. E minha sétima leitura foi Obsessão Fatal. É mais aí, né, um estilo de livro de investigação, da gente ficar aí catando, né, as provas pra gente também decifrar. A gente vai acompanhar a história de uma jovem muito bonita, e aí ela é encontrada, ela pula do prédio, né, então cometeu suicídio. Só que a detetive que chega aí para analisar o caso, ela começa a analisar essa casa e encontra coisas que ela acredita que não deve ter sido suicídio. Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando a história também do professor dessa menina, professor de literatura, se não me engano, e ele tá, assim, numa fase péssima no casamento, então a gente vai acompanhando como essas histórias vão se entrelaçando. Eu dei 4 estrelas, achei, assim, a escrita me prendeu muito, mas não achei, assim, é isso, mas dei 4 estrelas. E minha sétima leitura foi Eu Sou o Rei do Castelo. Ai, amiga, gente, forte. Mas acho que não tem como não dar 5 estrelas, porque você consegue sentir, né, amiga? Exatamente. Tudo que a autora, ela coloca ali no papel, a história é muito forte, você vive aquilo. Eu terminei, assim, olhando pro horizonte, pro além, assim, fiquei tão chocada. É forte, mas eu acho que é uma leitura necessária, que te faz pensar em muitas coisas. No quanto eu acho que como pais interessante é necessário, né? Você estar atento aos seus filhos e aos sentimentos, né? A comportamentos também. Então ele me trouxe algumas reflexões, mas é pesado. Sim, já fica a dica. Fica a dica, é bem pesado. Minha 8ª leitura foi um livro que fazia muito tempo que eu não lia nada desse autor, e há um tempo atrás eu gostava muito, que é o Harlan Coben. Então li A Grande Ilusão, que na época que eu li tinha saído a série. Falei, vou ler o livro porque eu gosto, né? E assim, gostei bastante. A gente acompanha a história da Maia, né? Ela fica viúva. E aí depois desse tempo, ela instala algumas câmeras na casa dela. E aí ela tá olhando ali a gravação, né? Ela vê uma imagem da filhinha dela de 2 anos brincando com o falecido marido dela. E aí ela acha estranho, né? Será que eu tô ficando louca? Que é isso? Então é uma história que te prende muito. E eu gosto muito dos livros do Harlan, que ao mesmo tempo que ele te envolve ali na investigação, o que aconteceu, ele traz problemáticas sociais que faz a gente pensar, né? Então gostei muito e dei 4 estrelas e meia. Certo. Minha 8ª leitura foi Checkmate, da maravilhosa Hailey Hazelwood. Que, né, dessa vez aqui, nessa história, nós temos aqui um outro ambiente, amiga. Ao invés do mundo acadêmico, nós temos o mundo do xadrez. Então, ela mudou, gente. Eu reclamei no outro vídeo que a Hailey, ela tem um padrãozinho para as histórias dela, né? Mas gostei muito. Um romance muito fofo, um casal maravilhoso.
Só leiam. Ela acerta, né, nos Ela casais. acerta. Minha nona leitura foi, eu acho que é a sua também, que a gente estava conversando aí, que é Instinto Materno. Então a gente já tem, ou deve ir ao ar aí a nossa resenha. A nossa opinião é muito parecida, né, amiga? Então é um livro que também mexe com alguns sentimentos. Então é a história de duas amigas, que uma delas perde o filho com um acidente bem forte, assim, né? Bem forte a gente ler, né? E aí essa relação ela fica um pouco ruim das duas depois desse acontecimento. E acompanhar isso é muito forte, né? A gente vê como que essa relação ela se estremeceu, como que elas se separam, como que elas ainda buscam uma outra. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Certo. Minha 10ª leitura é Só o Amor Machuca Sim, que é um romance daqueles para quem gosta de drama. Aquele romance para você dar uma sofrida, sabe? Pra você sofrer. Ai, Eu dei 4 estrelas. Mas é bem gostosinho, fala muito sobre amor, né? O quanto a gente se dedica e o quanto às vezes é importante se dar uma segunda chance também. Então, para quem gosta de dar uma sofrida, um romancezinho sofrido. A minha 10ª leitura é um romance fofo, né? Também indicação da minha amiga, que foi A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. E assim, ai, gente, que livro fofo. A gente fica lembrando, né, dos personagens e é um livro que aquece o coração, né? Sim. A gente acompanha a história da Mika. A Mika, ela é uma bruxa, mas ela não pode dizer que ela é bruxa, porque na sociedade aí das bruxas, elas não podem se encontrar, elas não podem mostrar que são bruxas. Então, ela tem uma brilhante ideia. Como ela ama falar sobre isso, ela ama fazer, né, as poções ali, ela cria um fake, né? Ela cria uma página na internet e ela fica famosa, porque ela começa a fingir que tá fazendo poções, brincar com isso. Então a gente acompanha a história dela, ela é uma jovem muito fofa, né? Ela é convidada para trabalhar num lugar meio peculiar, que vai fazer ela se questionar de crenças que ela teve a vida toda. Eu dei 4 estrelas e meia. Ah, fofo. Minha próxima leitura é Conversas entre Amigos. Eu amo essa autora, eu gosto muito da forma, né, como ela escreve. Sim. E é um livro que ele fala muito sobre relacionamentos, sobre amadurecimento, sobre amizade. Então, ela é sempre maravilhosa, Celinha. Quero ler. Em 11º lugar, não é lugar, né? O 11º livro que eu li esse ano foi O Beijo do Rio. É um livro nacional que eu amei. Também é uma investigação que a gente acompanha o Daniel. Ele é um jornalista. E aí ele vai, né, trabalhar fora da cidade que ele nasceu. E aí ele fica sabendo que o melhor amigo dele, o Romeu, suicidou. E aí ele começa a ouvir umas histórias e fala, tá estranho isso daí. Ele volta pra cidade, porque os policiais já tinham dado o caso como encerrado. E ele começa a mexer nessa história porque ele quer entender por que esse amigo faria isso, né? E ao mesmo tempo ele vai entrar em contato com questões aí pessoais que ele tinha deixado pra trás. Então, amei a escrita do autor. Dei 4 estrelas e meia e assim, ótima dica. Minha 12ª leitura foi Hora Zero da A Gatinha, da Gata Triste. Amo! Os livros dela são sempre assim. Tem um assassinato, quem foi, por que foi, todos são suspeitos. Até a gente. Você desconfia de você, de tudo, todos. E eu dei para este livro 4 estrelas. A gatinha sempre arrasa, né? A gata. Em 12º lugar, né, na minha lista aqui dos lidos desse ano, também foi um livro nacional que eu dei 5 estrelas, que foi A Cabeça do Santo. É uma leitura diferente, um livro muito rapidinho de ler. Eu li em um dia. E assim, a Su sabe, né, já falei isso aqui em algum vídeo do canal, que eu sou muito apaixonada, né, pela cultura do norte, nordeste. Então esse livro a gente vai acompanhar muito disso, que é a história do Samuel. A mãe dele morre. E sempre foram só os dois. E ela deixa algumas tarefas para ele fazer depois que ela morre. E uma delas é ele ir atrás do pai dele, da avó dele, na verdade, né? Mãe do pai. E aí ele vai. E ele chega nessa cidadezinha, ele viaja por acho que 16 dias a pé. E ele chega nessa cidadezinha e a avó não recebe ele muito bem. E manda ele dormir dentro da cabeça de um santo. Nossa Senhora. Construíram um santo há um tempo atrás, a cabeça ficou no chão e é pra ele dormir lá. E a gente vai acompanhando a história dessa cidade. É um livro, assim, que é muito engraçado, mas ao mesmo tempo é uma escrita muito potente. Então, é um livro que quero ler mais, ou até já até tá ali no meu gatilho, um outro livro da autora.
Então, um livro, assim, sensacional. Minha 13ª leitura também é de um autor nacional, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Também é um livro de contos, se passa, né, em um vilarejo, os habitantes, os moradores, eles ficam presos por conta de uma nevasca. Então, cada conto conta a história ali de uma pessoa, de uma família, de um morador. É macabro, gente. É bem macabro. Eu adorei. Do jeitinho que eu gosto. Ui, amei nosso jeitinho. E eu dei para essa história 4 estrelas. E minha 13ª leitura, né, foi Teias Mortais, que também é um livro de conto nacional, só que é diferente ali, né? Então são 7 contos, se não me engano, que os autores, eles recriam, não é que recriam, eles criam histórias baseadas em histórias de Agatha Christie. Então são todos os contos têm aquela pegada, sabe? De todo mundo é suspeito, quem foi, o que aconteceu. Então é um livro muito gostoso de ler e eu dei 4 estrelas. Certo. Eu li também, pessoal, Se Ela Soubesse. Esse livro é um livro de investigação e ele não funcionou tão bem pra mim. Então, acho que foi o primeiro, assim, do ano que eu falei, eu dei 2 estrelas. Boa, Esse e-book, pessoal, do Se Ela Soubesse, ele até está gratuito, pelo menos no momento desse vídeo. Então, eu comprei feliz. Falei, opa, gratuito. Nós temos a Kate, que ela é uma policial aí aposentada. E aí ocorre um assassinato na cidade que ela mora, de uma mulher. E uma amiga dela pede para que ela investigue, porque quem morreu foi a filha dessa amiga. Então a amiga dela fala, ai, me ajuda, o que aconteceu? A polícia, né, vai demorar, eu preciso entender o que houve. Então ela começa a investigar. Assim, pra mim, de verdade, foi fraco. Não consegui me envolver muito com a história, acho que tinha uns furos ali, então, infelizmente, esse não rolou pra mim. É ruim, né? Sim. E minha 14ª leitura foi de um autor que eu gosto muito, que é o Robert Brinza, o mesmo autor de Garota no Gelo. Sempre que lança um livro dele, eu fico super atenta. Esse foi o último lançamento dele aqui no Brasil, que é o Quando a Luz Apaga. Aqui, a gente vai acompanhar mais uma história da Kate Marshall. A Kate tá aí, tranquila, levando a vida dela, né? E aí, ela e o sócio da agência que ela tem agora, eles são convidados para investigar o desaparecimento de uma jornalista. E eles vão descobrir que essa jornalista estava investigando um caso de umas corrupções na política, principalmente de um nome aí bem famoso. E aí eles focam nisso. Só que eles vão ter alguma surpresa aí no meio do caminho. Então, é um livro muito rapidinho de ler, ele tem poucas páginas, que 200 e poucas páginas. Mas assim, tiro atrás de tiro e quem gosta daquela coisa frenética vai gostar muito. Eu dei 4 estrelas e meia. Minha 15ª leitura foi O Carniceiro, que eu comprei também numa promoção, paguei baratinho, fui animada, fui feliz. E ele conta a história, assim, nós temos aqui um assassinato, sabe, gente? Que é uns crimes, assim, bem pesadinhos. E nós temos, né, a nossa mocinha, que ela é uma patologista. E ela pega essa história, esses crimes aí que estão acontecendo, ela pega pra ela. Ela fala, eu vou entender isso, sabe? Ela vai entendendo ali o padrão que existe. E ajuda, então, a polícia nas investigações. Para este livro eu dei 3 estrelas, porque eu achei que durante a leitura ele foi se perdendo ali um pouco no rumo da história e eu não fui gostando. Vai baixando a estrela. Deu 3. Uma nota boa, né? E a minha 15ª leitura foi um livro que eu achei muito fofo também, que foi O Jogo dos Desejos, é um lançamento. É um livro que, assim como A Casa no Marcerulho, A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, ele fala sobre coisas fofas, né? Então, a nossa personagem, a Lúcia, ela é uma professora. E ela, eu gostei muito disso, assim. Ela sempre, desde criança, foi uma criança muito solitária. E aí tinha um autor aí, o Jack, ele lançava uns livros de chama Ilha do Relógio. Então, tipo Agatha Christie. Só que assim, era sempre a Ilha do Relógio é alguma coisa. Ele sempre lançava livros. E várias crianças cresceram lendo esses livros. E aí a Lucy, né, essa professora, ela tem um aluninho que ele tá passando por processo de adoção. Ele tá nessas casas temporárias, lares temporários, e o sonho da vida dela é adotar ele. Só que por questões aí que a gente vai acompanhar na história, ela não pode ainda.
Só que o autor, Jack, depois de muitos anos, decide lançar um outro livro. Só que aí ele faz um negócio legal. Ele lança nas redes sociais, em jornais, um desafio para os leitores dele de antigamente. Ele convida alguns leitores especiais que mandavam cartinhas para ele na época para irem para a Ilha do Relógio para competir, passar por provas, desafios, e o último que conseguir, né, o que mais pontuar, vai ficar com uma edição desse livro. E essa pessoa pode vender, pode ficar para ela, pode fazer o que ela quiser. E a nossa Lúcia é convidada. E ela acha que que é uma oportunidade da vida dela de conhecer o autor e talvez dar um jeito aí de adotar essa criança. Então, é um livro muito fofo, que fala sobre amor, fala sobre acreditar na gente, fala sobre acreditar na nossa história. Então, um livro assim, que eu amei e dei 5 estrelas. Minha 16ª leitura foi Lugar Errado, Hora Errada, que é um thriller sobre viagem no tempo. Tem aí um vídeo, se não veio virar, então assistam que nós contamos melhor sobre a nossa impressão. Eu dei 3 estrelas, porque é uma história muito interessante, porém, eu acho que a metade dele, amiga, pra mim, ele ficou empacado, então não acontece absolutamente nada. Eu falei disso na minha resenha e eu repito, porque foi algo que me incomodou muito, que a personagem, conforme ela vai voltando, ela procura um certo personagem que, assim, da primeira vez que ela encontra, já não virou nada da conversa deles. E aí ela fica procurando esse personagem e eu falava, gente, pra quê, filha? Pra que vocês vão conversar? Você não vai virar muita coisa. Então, pra mim, ele é um livro empacado, apesar de ser interessante, apesar de ser esse thriller que tem essa nova pegada, diferente do que a gente costuma ler, né? Mas é isso, achei a metade dele dificinha. O meu 16º é Lugar Errado, Hora Errada. E eu também concordo com tudo que a Su falou. Eu dei 3 estrelas e meia. Certo. E minha 17ª leitura foi um livro que, a Maria já comentou, que é A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes. Eu amei com loucura esse livro. Ele veio no momento que eu estava precisando muito de uma leitura para me abraçar, para me confortar. E ele veio neste momento. Então, se você está procurando uma leitura fofa, leve, é esse livro. Eu dei 5 estrelas para ele. E a minha 17ª leitura, que eu vou encerrando por aqui, minha amiga vai continuar a lista, que foi meu último, que eu li agora recentemente, que foi um livro que mexeu muito comigo, que foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. A gente leu porque foi lançado agora e a gente ficou muito curiosa com o filme, que vem aí. E assim, esse livro é muito forte, Então ele traz aí a história de uma família aparentemente feliz, Então é a Eva e o Vicente, um casal aí, tá tudo bem na vida deles, ele tá super indo bem na carreira dele, ela faz bebê reborn em casa, então, é realizado com Família que ela trabalha. Margarina. Tipo comercial de televisão. Eles têm 2 filhas, que são gêmeas, que vivem ali, uma família muito tranquila. E aí a Eva, nossa personagem, ela engravida e vem aí o Luquinhas, o filho caçula. Só que, depois do nascimento dessa criança, coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. É nítido, o que a Eva tá passando. Assim, eu não sou mãe, amiga, mas eu acho que o que ela traz ali, os sentimentos que ela coloca ali na história são muito fortes. Então é um livro para quem tem aí, quem se interessa por essa coisa de maternidade um pouco mais real, um pouco mais não, totalmente real, que traz aí essas nuances um pouco mais sombrias, se eu posso dizer, assim, Sim. mais fortes da maternidade. Então é um livro que mexeu muito comigo e eu dei 4 estrelas e meia. E minha 18ª leitura, na verdade, não foi um livro, mas eu vou citar porque é fofo, que é o capítulo extra de Mil Vezes Amor. São 2, A Lynn Painter, ela tem disso. Do Mil Vezes Amor, eu acho que tem só um, mas do Melhor do que nos filmes, tem 3. 3? Tem mais um pra você ler, amiga. Eu li 2. Tem mais um. Então ela costuma, nos presentear com esses capítulos extras para aquecer nosso coração e pra gente reviver, essas histórias tão fofinhas. E minha 19ª leitura é outro livro bem fofo, que foi A Mecânica do Amor. E eu me surpreendi muito com esse livro, porque eu confesso que eu comprei ele pela capa. Eu achei a capa bonitinha. Achei fofo.
É um romance bem jovem. Os personagens, eles estão no ensino médio. Mas é um romance geek. Por quê? Eles fazem parte do mesmo clube de robótica. Então, eles desenvolvem ali, né, esse projeto juntos. Então, você acompanha muito a rotina deles na escola e eles desenvolvendo o robozinho, né, juntos e de indo para torneios juntos. E eu acho que dividindo muito da vida. Essa personagem é muito interessante porque ela é filha de pais separados e ela tá ali no meio, né, ela se sente no meio de uma escolha, né? Será que se eu ficar com a minha mãe, meu pai vai achar que eu gosto mais dela? Eu achei interessante os questionamentos dela e ele também, o nosso mocinho, ele é filho, né, de uma grande personalidade, né, um cara muito inteligente, o quanto a cobrança em cima dele é forte. Eu me surpreendi, gostei muito, dei 4 estrelas. Li também A Grande Ilusão, do Harlan Coben. Eu dei 3,5, amiga. Eu confesso que eu esperava um pouco mais. Harley tem um lugar no coração. Tem, né, amiga? Eu gosto dos livros dele, mas eu ainda não consegui dar 5 estrelas, eu acho que pra nenhum livro que eu li dele. Eu sempre acho muito novelesco. Sim. Parecido às vezes assim com o Charlie nesse sentido de algumas ser pessoas até comparam os dois, né? De ser um novelão. Então tem algumas coisas que eu acho forçada. E por isso, né, que eu dei essa nota. Mas assim, é sempre bom ler. Sim, é sempre bom ler. Envolve. E a premissa é muito boa. Eu fiquei curiosa com essa questão, né, dela ver nas câmeras, né, a filha com o pai que morreu, mas e aí, meu Deus, né? Então, e tem a série da Netflix também. Minha 21ª leitura, esse eu amei muito, foi Alice no País das Maravilhas. Eu nunca tinha lido. Como assim, amiga? Nunca tinha lido Alice. Anos de amizade. Não sabia dessa, amiga. Eu não sabia disso. O filme é um dos meus favoritos, né? A animação da Disney. É uma das minhas histórias favoritas da vida. E eu não sei por que cargas d'água eu nunca tinha lido essa história. E eu li e dei 5 estrelas. Porque o livro ele foi também tão importante quanto a animação, né? Representou muito no momento que eu li. Maravilhoso, um clássico. Em 22º lugar também foi outro clássico que eu também não sei por que cargas d'água eu não havia lido, que é Matilda. Ai, amiga. Gente, Matilda, essa história fez parte da minha infância. A minha também. Eu assisti o filme, tipo, todas as vezes que passava na sessão da tarde. E passava bastante. E passava muito, eu assistia. E a Matilda, ela é uma personagem que eu me identificava muito. Essa questão dela com a leitura é muito especial, né? Sobre ela ser diferente das outras crianças e a relação dela com a família dela, né? E o quanto a família... É muito engraçado, né? A família gostava de ver televisão. Boicota, né? E a menina querendo ler. E eles ficavam boicotando ela. E, ai, gente... Eu fui uma criança que eu aprendi a ler muito cedo. Então eu preferia imensamente mais ler do que fazer qualquer outra coisa. Inclusive até hoje. Né? Somos assim. Então foi especial ler, me fez reviver o filme. É um livro que eu quero ler com a minha filha. Muito especial. Em 23º lugar, Eu Mesmo Sofro, Eu Mesmo Me Dou Colo, que é um livro bem diferente, que eu não costumo ler sob hipótese alguma. Esses livros que são mais autoajuda. Esse livro, ele é um livro de poemas, na verdade. Eu até peguei ele achando que seria um autoajuda. Mas é um livro de poesias, mas que tem esse teor, sabe, mais reflexivo. Eu dei 2,5 porque não é o estilo de leitura que eu gosto. Então, não é problematizando o livro, não é que tem algum problema, nem nada, né? Inclusive, eu até peguei emprestado da biblioteca que eu trabalho. E depois que eu li, uma aluna leu e amou, falou que chorou, que mexeu muito com ela. Mas não é meu estilo de leitura. Então, pra mim, sabe quando foi ficando difícil? Mas é porque eu realmente não gosto, não porque tem algum problema. Em 24º, eu li Operação Paixão, que é um e-book lançamento, né? Tem um livro físico também, mas o e-book estourou porque teve uma promoção, né? É, R$9,90. De R$9,90. Antes de lançar. E é a minha leitura atual. Você tá lendo nesse momento, né, amiga? Pois bem, eu li, dei 3,5, gostei. É bem filme. Sabe aquele filme dos anos 2000? Tipo, sei lá, um filme à la Sandra Bullock? Porque a nossa mocinha, ela é uma agente especial. E ela vai investigar o noivo da irmã, que é um criminoso.
e eles estão com o casamento marcado. Tá logo. E aí, gente, pra ela se aproximar, né, do noivo, da irmã dela, ela se aproxima do segurança dele. Ela, né, fala, deixa eu me aproximar aqui, porque eu vou estar mais próximo, vou ver o que acontece. E aí, a gente já sabe o que acontece. Já até imagina. A gente imagina o que acontece. Mas é um romance levinho, gostoso, que, assim, é bem filme, mas é legal. E, pessoal, calma que ainda tem mais. Tô acabando, mas tem mais. Ela devora, gente. Arrasa. Esse primeiro trimestre Você rendeu, leu, gente. amiga? Eu li e li Uma Família Feliz também. E, gente, eu dei 5 estrelas. É um livro que, como a gente conversou, né, amiga? A gente vai fazer uma resenha pra ele. Também não sei se já foi, se virá. A gente tá gravando aí tudo Nós estamos junto. gravando vários vídeos hoje, então nós vamos organizar certinho a ordem, né? Pra colocá-los aqui pra vocês. Mas ele mexeu comigo nesse sentido de maternidade, do quanto a maternidade e o quanto a mulher, às vezes, ela é pressionada, né? O quanto ela precisa ser perfeita, ela precisa dar conta tudo, né? da casa, do marido, das crianças, ela precisa estar bem trabalho. amada, ela precisa estar bem, ela tem o trabalho dela. Então, eu acho que hoje, né, em dia, a gente tem tantos sonhos, tantas vontades, e é possível fazer tudo, né? Eu acho que a mulher, ela tem um papel muito forte, muito ativo, né? Mas a gente precisa de ajuda, né? Nem sempre tá tudo bem, E assim, não estar tudo bem, estar tudo bem. Sim. É cansativo. Então, ele mexeu demais comigo nessas questões de maternidade, né? Ele tem alguns... São furos, tem umas coisas que eu acho que ele coloca, né? Ali, né? Que eu acho que não precisava, Sim. mas mexeu muito comigo e eu dei 5 estrelas. Eu li também o capítulo extra, que foi o último, amiga, que é a Lynn Painter. Falta eu ler. Que é da Wes e Liz na festa. Ai, gente, que fofo, meu Deus do céu. Por favor, Lynn Painter, continue fazendo isso. Vá disponibilizando capítulo extra que a gente ama, é fofo. E minha 27ª leitura foi uma indicação da minha amiga. O dia que a minha amiga falou sobre esse livro, inclusive ela falou em vídeo, eu fiquei, assim, já desesperada. E aí eu fiquei acompanhando o preço dele. Acompanhando. Radar. E aí veio aí a promoção e eu comprei e já li, que é Os Ausentes. Porque a forma como a minha amiga contou, gente, eu fiquei, que é isso? Porque a história de uma mãe, né? Ela tá lá viajando, ela tá com alguns problemas, né? Ela está viajando, está com as crianças, né, no carro. E ela é parada por um policial e ele encontra coisas ilegais ali no carro dela, leva ela presa, chegando lá na cadeia, ela quer saber, tipo, meus filhos, né? Tipo, gente, cadê meus filhos? Cadê? E o policial vira pra ela e fala, mas que filhos? Não tinha ninguém com você? Gente! Eu dei 4 estrelas. Eu gostei bastante. Acho que não dei 5, porque tem alguns thrillers que eu gosto um pouco mais, né, amiga? Ele não é o livro perfeito. Ele também não foi 5 estrelas pra mim, mas eu acho que o que me pegou, porque eu tinha uma ideia na minha cabeça, quando eu comecei a ler, e quando eu entendi o que se tratava, eu gostei, porque eu acho que é difícil a gente ver essa temática em livros. Muito difícil. Do jeito que eles trazem. Sim. É uma crítica, assim, social muito boa. Muito. E eu nunca tinha lido algo... Eu também não. O assunto, ele é sempre tratado, assim, em alguns livros, mas acho que da forma com que eles trataram nesse livro, me pegou, assim. Então, eu acho que eu gostei... Também não foi um 5 estrelas, mas eu gostei muito dessa temática. Muito bom. Leiam. Em 28º, eu li A Fúria, que é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. E esse livro, gente, pra quem gosta de Agatha Christie, eu acho que vai gostar desse livro. A pegada é a mesma, eles estão ali, os nossos personagens estão numa ilha, tem um assassinato, quem foi, por que foi, todos, absolutamente todos têm motivos. Então você desconfia de todo mundo, né, mas eu achei ele um pouco, eu dei 3,5 pra ele. Eu acho que tem uma divagação ali no meio da leitura e aí deixou de abordar alguns temas que eu gostaria de saber muito, que eu fiquei muito interessada. Tinha coisa ali que eu falei, não, quero saber mais e pimba. Não, o autor não falou e ficou só umas divagações. Ele tem disso, né? Ele... Eu gostei. A Paciente Silenciosa eu gostei. Mas aí depois eu li um outro, o segundo lançado aqui, né? que é As Musas. Pergunta pra sua, gente. Eu queria tacar esse livro na rua. Porque assim, é isso. Ele divagou e o final, a hora que ele explicou, eu falei, hã?
Não tinha muito a ver ali com a história, assim, na minha cabeça, né? Não tinha muito a ver ali com a história. E assim, eu comprei a Fúria, tô até meio assim, mas vou ler. Não, lê. Vou E é ler. rapidinho. É um livro que, assim, facilmente dá pra você ler em 24 horas. Se você pegar no final de semana, você lê. Os capítulos são curtinhos. Rapidinho, rapidinho. Mas tem essas divagações. E aí falta, eu acho que, trabalhar alguns temas. Entendi. Tá? E 29º lugar. Ai, tem um livro muito, muito especial, que é A Inquilina, de Winfrey Hall. Eu não costumo ler muitos clássicos. Não sei por quê, porque toda vez que eu leio, eu amo. Esse livro foi muito incrível. Nossa, eu acho que fala muito sobre a mulher também, sobre a força da mulher. Em uma época que a mulher, ela precisava ser submissa, né? Submissa ao marido, né? À sociedade. E essa nossa mocinha, ela tem uma força. Gente, que mulherão. Então, foi uma surpresa muito boa. Uma amiga, né? Nossa amiga Aline, falou dele pra mim, que achava que eu fosse gostar. E, de fato, eu amei. 5 estrelas. Não tem como não dar 5 estrelas pra esse livro. Que mulher forte. Que mulher, gente. Ai, eu amei. E, gente, minha última leitura, eu li 30 livros. Amiga, arrasou. A média, 10 por mês. Pois é, rendeu, gente. Nem sempre rende, mas rendeu. Esse ano começou com tudo. E a minha última leitura, eu terminei ela tem algumas horas, que é O Berço Vazio. Ai. E eu não sei muito bem ainda o que falar pra vocês sobre esse livro. Não sabe nem dar Ele nota me ainda. perturbou muito. Eu não sei, exatamente, eu não sei que nota, eu não sei o que falar, porque é um livro muito forte. Então, talvez, se você está em um processo de tentar engravidar ou é mãe de um recém-nascido, eu não sei se é a melhor leitura, porque a história, ela conta, e já começa assim, gente, tô dando spoiler não, já começa assim, a Charlotte, ela perde a sua bebezinha, então ela tenta recriar, né, a sua vida como se a bebê não tivesse morrido. E é muito doloroso acompanhar, né? Eu acho que eu sou mãe, então foi doído, assim, ler. Então teve alguns momentos que, sendo muito sincera com vocês, eu me senti nauseada. Mexeu, sim, com as minhas emoções, né? E sempre que as histórias elas abordam questões de maternidade, eu vou para esse lugar. Sim. Eu vou para esse lugar. Então, ao mesmo tempo que eu entendia o que estava acontecendo ali com ela, diante até de um quadro de depressão pós-parto, na história a gente vai acompanhando a decadência da Charlotte. E o quanto a Charlotte, gente, ela vai ladeira, assim, abaixo. E é muito forte e doloroso. Eu acho que eu devo dar entre 4, 4,5. É uma novela, então ele é curtinho, tem 120 páginas, é rapidinho de ler. Eu devo dar, eu acho que eu não vou dar 5 estrelas pra ele, porque eu não quero saber desse livro nunca mais. Porque eu não quero nem olhar pra capa dele. Eu vou esconder ele na minha estante, porque ele realmente mexeu comigo, ele não me trouxe boas sensações. Mas é um bom livro, o autor conseguiu me transmitir tudo que a personagem estava vivendo. É forte, gente, bem forte. Então agora eu acho que eu já vou pular pra um romance e corta romance. Isso. Vai pra coisa fofinha. Um negócio fofo, porque foi difícil. Mas, gente, Deus até seja, que a voz até falhou. Foram o quê? Foram quase 50 quase leituras, 50, né? Foram 47. Olha só. Fora os capítulos extras, né, que eu não coloquei você também. leu os capítulos extras, né? Então foram aí quase 50 leituras. Muito especiais, impactantes, fofas, mais ou menos. E é o primeiro vídeo que a gente faz nesse sentido. Então, nos contem, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo mais longo, Ou né? até mais curto, né? Assim, Ou se quiserem, a gente pode fazer, às vezes, mensal, né? sei lá, né? Nos contem, então, o que vocês acharam aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Nos sigam aí nas redes sociais, que nós estamos criando, né, amiga, muito conteúdo legal. Estamos aí e vem muita coisa boa, galera. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!